Olá pessoal, sou o professor Elias Cobra e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o universo furry. Então eu vou explicar o que é o furry, trazer um pouco da perspectiva histórica e propor algumas reflexões. Então vamos lá. A gente pode traduzir a palavra furry por peludo e ela designa basicamente uma comunidade ou uma subcultura centrada em animais antropomórficos, ou seja, animais com características humanas. Antes de eu explicar um pouco mais do que se trata, eu quero trazer uma perspectiva histórica falando um pouco sobre a ideia do totemismo, que foi desenvolvida por Freud numa obra chamada Totem e Tabu. Então o totemismo funciona assim. As tribos primitivas se organizavam em grupos menores, nomeando-se a partir do seu totem, ou seja, um animal comestível, que podia ser inofensivo ou perigoso, temido e mais raramente uma planta ou um fenômeno natural, uma força da natureza que possui uma relação especial com esse clã. O totem é o ancestral comum a todos os membros do clã e seu espírito protetor, que auxilia, reconhece e poupa seus filhos. Os membros se acham na obrigação de não matar nem comer a sua carne, e são celebradas festas em que representam ou imitam, em danças cerimoniosas, os movimentos e as características do seu totem. Os membros do clã tentam se assemelhar ao seu animal totêmico, vestindo-se com a pele do animal e gravando a imagem dele em sua pele. Ele é transmitido hereditariamente e se torna o fundamento de todas as obrigações sociais dentro do clã. Acontecia também, em ocasiões solenes, a refeição totêmica, na qual o clã matava o animal e devorava sua carne crua, vestindo-se com o animal, imitando sons e movimentos, como se quisesse enfatizar a identificação com ele. Depois, o animal era chorado e lamentado para se livrar da responsabilidade pela morte do animal, e depois do luto vinha a festa. Assim, o clã se sacralizava mediante o consumo do totem, reforçando a identificação com ele, absorvendo a vida sagrada do animal e adquirindo a sua força. Aqui a gente pode ver que talvez o furry seja um resquício dessa tradição totêmica, porque trata-se de uma forma de identificação com algum animal e de representação dele, através, no caso, hoje em dia, da arte. Então o movimento furry surgiu dentro de convenções de Star Wars nos Estados Unidos no final dos anos 80. Entretanto, parece que a representação de animais antropomórficos é muito mais antiga, remontando ao Antigo Egito, perpassando a Idade Média, até chegar aos dias atuais. Então a gente pode ver que o furry está presente há muito tempo, em várias culturas e mídias, como filmes, principalmente da Disney, jogos como Sonic e Final Fantasy, além de artes no geral. Então agora vamos entrar propriamente na definição. Como eu falei, furry significa peludos e trata-se de uma subcultura centrada em animais antropomórficos. Esses animais antropomórficos podem ser animais humanizados, que andam em dois pés e têm uma organização parecida com a dos seres humanos, ou animais com características humanas. Também constitui uma comunidade que interage virtualmente, produz conteúdo e se encontra em convenções, vestidos com seus fursuits, ou seja, trajes de pelúcia em que representam a sua fursona, que seria uma personalidade furry, uma espécie de alter ego da pessoa que se identifica com determinado animal. A gente precisa observar que a arte é um elemento muito importante dentro dessa cultura, porque é através dela que as pessoas conseguem se expressar. E se tratando de uma fantasia, ela é materializada de forma artística através de ilustrações, vídeos, na confecção e utilização de fursuits. Então, trata-se sobretudo de um movimento artístico, em que as pessoas elas se identificam com determinado animal, determinado personagem e produzem conteúdo em cima dele, que pode ser de todo tipo. Agora eu vou entrar um pouquinho nas polêmicas. Sim, existe muito conteúdo adulto dentro dessa comunidade, assim como qualquer outra, Pensando na regra 34 da internet, a gente pode ver que vai existir pornografia para tudo que existe. Porém, dentro da comunidade furry, eu acho que os fetiches eles encontram grande vazão, como é possível observar em sites como o E621. Mas, por outro lado, é interessante a gente observar também que as sexualidades consideradas dissidentes encontram também bastante espaço dentro dessa comunidade, sendo composta pela maioria das pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então a polêmica principal tem a ver com esse lado adulto, que é bastante forte, mas não dá para generalizar, porque não são todos dessa comunidade que consomem esse tipo de conteúdo. Também há a concepção errônea de que furry seria uma perversão, ou reduzindo o fenômeno apenas a um fetiche. Mas como eu já falei em outros vídeos, não se trata disso. O fetiche ele é uma parcialização do desejo, mas só quando ele se torna exclusivo. Então, no caso, o furry em si não é um fetiche nem uma perversão. A comunidade furry também é muitas vezes associada à zoofilia, mas também não se trata disso, porque não são as características animais que chamam a atenção, mas a idealização dos corpos humanos com atributos animais. Então, a gente está falando aqui de uma representação fantasiosa e artística. Enfim, eu faço parte da comunidade furry há vários anos, e eu acho que é uma comunidade muito saudável, muito acolhedora,
E eu acho que é uma forma da gente se expressar livremente através da representação artística desses personagens que a gente se identifica e pode utilizar dele para interagir com as outras pessoas. Enfim, o fenômeno furry é rico e multifacetado. Incorpora elementos infantis e remete a tempos primitivos, em que os humanos se identificavam com animais. Na modernidade, adquiriu contornos artísticos, unindo as pessoas em torno da arte e do compartilhamento de um universo amigável e seguro para se expressar livre de julgamentos. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais o fenômeno furry, que é um fenômeno inofensivo e que a gente pode se aproximar sem medo e sem julgamentos.